Grandes conquistas com pequenos passos. Coloquei aí essa imagem do alpinista chegando ao topo, sobre as nuvens. Essa é a grande conquista. Mas para ele chegar aí teve metas, teve passos, ele teve que conviver com o dia a dia. Antes de tudo, para a gente entender o método, temos que entender o conceito de três coisas aqui: conceito de objetivo, conceito de metas e o conceito de tarefas. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação. O objetivo é um propósito, é um desígnio. Nós temos inúmeros objetivos na nossa vida, né? O aluno tem o objetivo de passar no vestibular, depois tem o objetivo de concluir o curso, depois tem o objetivo de entrar no mercado de trabalho, e aí vai. E metas é o objetivo de forma quantificada. O objetivo, às vezes ele é meio abstrato, às vezes ele parece sim algo inatingível. Embora não, porque o ser humano ele tem aquela característica de superar as barreiras. Parece inatingível, mas não é. Porque o ser humano é extraordinário em vencer barreiras e superar obstáculos. Mas para ele fugir essa ilusão de inatingível que o objetivo tem, ele começa a tornar quantitativo o objetivo, ou seja, ele cria metas. As metas é algo que você deseja, mas que é possível ser medido. O objetivo ainda é muito abstrato, mas quando você começa a medir, dizer tempo, quando, como, começa a virar meta. É alguma coisa que você tem em mente para o futuro, mas que seja determinado, fácil de medir. Tarefa é o trabalho, a ação ou conjunto de ações a serem realizadas para o cumprimento de determinada missão, objetivo ou meta. Então, a tarefa é a execução para se chegar à meta, para se chegar ao objetivo, e num determinado prazo. Qualquer trabalho manual ou intelectual que se faz por obrigação ou voluntariamente. Isso são as tarefas. Como funciona o método? Como eu disse, método é um processo, né, feito de etapas que pode ser repetido por qualquer pessoa. Isso que eu estou falando aqui não é nada que eu inventei, não. São temas que você pode conseguir, você pode ler, você pode compreender em alguns livros e até mesmo na internet, se você procurar. Como funciona o método de grandes conquistas com pequenos passos? Primeiro você pega o objetivo e quebra ele, divide ele, fragmenta ele em metas. Meta 1, meta 2, meta 3. Meta 1 de tal data a tal data. Meta 2 de tal data a tal data. Meta 3 de tal data a tal data. Então o objetivo que parece inalcançável, agora ele já é quantificado, já dá para medir, já dá para ver, já dá para quase pegar. Mas não para por aí. Você tem que dividir a meta em tarefas. Aí a tarefas é mais concreto. O objetivo era muito abstrato. Às vezes você falava seus objetivos para as pessoas, elas diziam que isso é um sonho, né? Aí você transformou em metas e agora você transformou em tarefas. Quando você transformou em metas, ela ficou menos subjetiva, menos abstrata. Agora ela é um pouco mais concreta. Agora, concreta mesmo é quando ela se torna tarefa. E aí ele se mescla ao seu cotidiano, à sua vida. As tarefas são os pequenos passos que você tem que dar. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Cumpre a meta 1. Tarefa 4, tarefa 5. Tarefa 4, tarefa 5. Cumpre a meta 2. Tarefa 6, tarefa 7. Cumpre a meta 3. Por que funciona?
O ser humano ele tem algumas dificuldades na vida. Uma dessas dificuldades é chamada de preocupação. O que é a preocupação? A preocupação é a prevenção, a opinião antecipada ou a primeira impressão que uma coisa faz no ânimo de alguém. Então já mexe no ânimo. É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Mas a definição assim mais precisa que eu acho é essa daqui. Ela surge através da língua latim pré, que quer dizer antes ou à frente, mais a occupare, que é tomar posse, apoderar-se. Essa ocupar-se, por sua vez, vem de ob, que é sobre, mais capere, que é pegar, agarrar e tomar. Então, ocupar-se. Então, pré-ocupar-se é ocupar-se com uma antecedência. Né? O pessoal chama pré-história, é o que é antes da história. Pré-requisito, né? É um requisito antes de tudo. Então, preocupação é ocupar-se antes que a coisa exista. Ocupar-se antes da hora com algo que ainda não aconteceu é sem sentido. Mas todos os seres humanos carregam esse fardo nas costas. Veja o que a Bíblia diz. Não sei se você é cristão, mas você tem que admitir que esse livro influenciou a história humana. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus dando alguns ensinamentos. Não deixe sua mente ir para o amanhã, porque o amanhã é o amanhã. Ele ainda não existe para o ser humano. Volte sua mente para o hoje, porque basta as dificuldades de cada dia. Não some a dificuldade que ainda vai surgir, que nem existe com a dificuldade de hoje. Isso gera inquietação, isso gera preocupação. E os cristãos, eles têm o hábito de se apoiarem muito em Deus. E isso é chamado de fé e traz muita tranquilidade e paz. No livro de Tiago, ele escreveu assim: E agora vamos, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Existe um pequeno dizer, que é parafraseando esse versículo, o amanhã pertence ao Senhor. Então a única pessoa capaz de tocar o amanhã é Deus, que vive na eternidade. Então eles entregam o amanhã a Deus, se Deus quiser. Para nós cabe o hoje. Por isso que eu digo que o presente é um presente. Quando nós nos voltamos para o aqui e agora, porque nós somos seres do aqui e agora, nós vivenciamos um intervalo de tempo menor do que o segundo. Nós estamos vivendo o segundo após segundo. E é nesse âmbito que devemos viver e ter nossas experiências. Ou a maior parte da nossa experiência, porque somos seres do aqui e agora. Por que a nossa mente acaba indo para o amanhã? Porque temos uma capacidade muito grande que Deus deu, chamada imaginação. A nossa mente consegue criar, imaginar o amanhã. É por isso que podemos planejar, criar, sonhar e ir além dos outros. Essas duas coisas, elas têm que estar equilibradas. O fato de eu viver o aqui e agora e o fato de eu
ter a capacidade da imaginação, elas têm que ter um equilíbrio, porque senão eu não vou conseguir suportar tantas coisas de uma só vez em mim. Lógico, à medida das experiências, meu coração dilata, mas ele tem que dilatar à medida do meu próprio crescimento. Nós não devemos sobrecarregar nosso cuore humano, que é o coração. Eu resolvi usar esse termo, né? Porque cuore quer dizer centro, centro humano, né? Nós não devemos sobrecarregar o nosso coração com o que é real e o que ainda não existe. Assim como a ocupação consome energia, a preocupação também consome. Então nós devemos ver o que está entrando no nosso coração desnecessariamente. E uma coisa que a gente já de imediato pode ver que a maioria é desnecessária é ocupar-se com o que ainda não existe. O método funciona porque se adapta a essa característica do ser humano, de ser uma pessoa do presente, de ser uma pessoa que tem limitações e que vamos usar um exemplo para a gente entender melhor, certo? Vamos ver aqui subindo montanhas. Entre os alpinistas, as pessoas que sobem montanhas, eles sobem em grupo. E eu achei um texto interessante sobre descrevendo uma subida de uma montanha. Ela ilustra bem. O pico da montanha é o objetivo. Quando a pessoa olha a montanha de longe, chega a tremer na base. Os novatos, eles acabam vendo a montanha e vendo assim como ela é maior do que eu não tenho capacidade. Então o objetivo, ele é tão grande que às vezes ele causa isso em nós. Ou então é o contrário. Ela foca demais no objetivo, mas ela não tornou aquele objetivo quantitativo, ela não tornou ele o máximo de concreto possível, o máximo permanece muito no abstrato e ela não tem um passo a passo, um caminho a seguir e às vezes demora demais a conseguir o objetivo ou nem consegue o objetivo. Então tem esses pontos de vista quanto ao objetivo. Nessa história aqui, uma pessoa estava subindo, né, e teve dificuldade na subida. Certo? Aqui é um fragmento do texto, diz assim: entendendo isso, minha cabeça começou a funcionar diferente. Comecei a acreditar que eu podia mais. Nessa luta interna, também olhei para os outros e pude perceber que as pessoas lidam diferente com os desafios. Uns queriam chegar mais rápido possível ao cume, sem paradas, sem olhar para os lados. O cume é o que interessa, diziam eles. Mas a meu ver, e de outros companheiros de trilha, de que adianta subir com foco no objetivo final e não curtir o caminho? É como pensar que a felicidade é o objetivo final, o cume. E as alegrias durante a caminhada não tivessem sentido nenhum. Percebi que prefiro viver as pequenas alegrias, comemorar as conquistas pouco a pouco, do que condicionar toda a minha realidade ao ponto final. Por isso, chegar ao ponto mais alto da montanha foi sim uma felicidade imensa de superação, mas não a única fonte de alegria. Nesse momento, nos sentimos com a síndrome dos colonizadores. Uma sensação de que podemos dominar o território, desbravar novos lugares e nos sentir parte integrante da natureza. Mas melhor ainda foi o trajeto por completo. Foi concluir a descida mais tranquilamente, mesmo com as dores aumentando. Poder olhar para trás e ser imensamente grato a todos pela ajuda, pela solidariedade, pelas belas paisagens e por poder sentir um eterno alívio, uma emoção pela vitória ao estar de volta em casa. Então, quando
o alpinista vai subir, os veteranos acabam pedindo para ele não olhar para o topo, não ver a grandiosidade da montanha, mas olhar os seus passos, olhar o que está ali a alguns metros dele e prosseguir e avançar, porque o que está a alguns metros dele é concreto, é palpável, e ele vai subindo, e aí ele aproveita, por ser fácil, por ser mais fácil fazer aquela tarefa pequena, ele acaba não se sobrecarregando e tendo espaço no coração para curtir a subida, ter espaço no coração para a felicidade. Então, é melhor dividir um grande objetivo em metas e depois cada meta você dividir em tarefas, do que simplesmente olhar para o objetivo e sair atrás dele. Ele não vai estar quantificado, você não vai ver os passos, você vai perder tempo e vai se perder. E também, quando você faz isso, você desmembra e torna ele algo possível para a sua humanidade e mescla ela no seu cotidiano. Por ficar mais fácil, você vai realizar usando a energia daquele dia, e por ser fácil, por não ser tão pesado, você vai se sentir bem e vai sobrar tempo para a felicidade, para você fazer o que gosta. De que estamos falando nessa apresentação mesmo? Estamos falando de planejamento e gestão de tempo. Quando planejamos, nós saímos do aqui e agora momentaneamente, mas quando nós gerenciamos o tempo, nós mesclamos o que foi planejado com o aqui e agora. Aquilo que era abstrato, eu consegui mensurar e mesclar com o meu aqui e agora. Mas existem pessoas que não planejam. São dois tipos de pessoas. Quais são esses dois tipos de pessoas? São as pessoas que eu posso chamar de pessoas sem visão, a outra pessoa é o sonhador. A primeira semelhança é que não planejam. A pessoa sem visão, ela é presa no aqui e agora. Ela não consegue ir até o amanhã ou planejar um futuro. Não consegue ir além do dia de hoje, não consegue ir além da situação em que se encontra. Sujeitam-se à situação e a aceitam, mesmo podendo superá-las. Não consegue usar o seu repertório de conhecimento adquirido para unir essas coisas, esse repertório, e criar algo novo. Quero aproveitar e dizer que, na realidade, não existe criatividade. Na realidade, nós combinamos coisas que fazem parte do nosso mundo. Então o que existe mesmo é combinatividade. A grande sacada é combinar as coisas. Muitas das invenções foram de pessoas que estavam em dois campos de conhecimento. Elas tinham dois campos de conhecimento que ninguém jamais uniu. E ela, pelo acaso, pelo destino, estava ali entre aqueles dois campos de conhecimento e conseguiu juntar coisas e criou grandes coisas. Então, quem tem um repertório grande se torna mais criativo. Olha, então essas pessoas perto de você, elas lhe desanimam, dizendo que seu plano não vai dar certo, simplesmente porque elas não viram nada e porque elas são muito imediatistas. É normal o ser humano ser imediatista, mas elas são muito imediatistas, porque elas só vê o aqui e agora. As pessoas sem visão têm o hábito de se encherem de tarefas e depois reclamarem que não tem tempo para curtir a vida. Elas não sabem planejar a vida e gerenciar seu tempo. Quando eu falo de tarefa, também não estou dizendo que um bom gerenciamento de tempo é criar muitas tarefas. Pelo contrário. O Bruce Lee falou uma vez assim, ninguém acumula, apenas elimina.
Não se trata de aumento diário, mas de perda diária. O caminho do cultivo sempre vai em direção à simplicidade. As pessoas se acham inteligentes por fazerem muitas coisas, por encherem seu dia de coisas. Mas as pessoas que estão num patamar mais elevado de conhecimento, de praticidade empresarial, administrativa, elas já perceberam que a intenção é simplificar a vida, para sempre ter espaço para as coisas que conduzem à paz e à alegria, à felicidade. Fazer menos trabalho inútil, de modo que possa focar em coisas de importância maior para você, não é preguiça. Isso é difícil para a maioria das pessoas aceitarem, porque nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal em vez da produtividade pessoal. E realmente, nós achamos que o esforço e o sacrifício validam um trabalho. E não é. O que valida um trabalho é se ele é executado com rapidez, simplicidade e eficácia e sobra tempo para você viver. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Pessoas do aqui e agora, sem visão, que não sabe planejar, nem gerenciar seu tempo. O outro tipo de pessoa é o sonhador. Ele não é preso no aqui e agora. Ele é preso no futuro, no amanhã. Tem muitos projetos, mas eles nunca se concretizam. Vive no mundo da ilusão. Nunca planeja seus objetivos, embora tenham muitos. Essas pessoas ao nosso redor podem não entender nossos passos e duvidam da nossa capacidade de alcançar coisas grandes. As pequenas ações não têm muito valor para elas. Como elas vivem no mundo dos sonhos, das grandes conquistas e não tornam esses sonhos algo concreto, quando ela vê você trabalhando em algo, né, pequeno, embora concreto, mas que vai levar dia após dia algo grande, ela pensa que você é incapaz e que você não sabe para onde vai. Essas pessoas, elas se preocupam mais fácil, porque as mentes delas estão sempre no amanhã, no futuro. Elas não suportam esperar o tempo passar, os fatos se desenrolarem sozinhos. Não sabem que o amanhã só chegará à medida que o hoje transcorra. Não sabem planejar e gerenciar seu tempo. Qual deve ser a nossa atitude então? Nós devemos usar um pouco de nosso tempo para planejar, um pouco mais para executar as tarefas e o resto para ser feliz. Devemos fazer planos e ter objetivos, transformar em metas e depois em tarefas, e encaixar essas tarefas em nosso cotidiano, e depois devemos esquecer tudo e focar nas tarefas do cotidiano. Encaixar as tarefas em nosso cotidiano. Não precisa preencher todo o dia. Pode ser parte dele, dependendo da urgência do seu plano. Você pode fazer uma tarefa usando algumas horas. O importante é finalizar tarefa por tarefa. E a soma das tarefas, um dia após outro, vai fechar uma meta. E depois fechar outra meta até que você alcança. Dias se somarão e virarão semanas. Semanas se somarão e virarão meses. E pode ser que meses se somam e virem anos. Mas o importante é que você tenha um alvo, tenha um plano, e que você agora não se preocupa e que você ocupa-se só com o dia a dia, em cumprir aquelas tarefas. O prazer de uma conquista é a soma do objetivo alcançado, mais as experiências acumuladas na trajetória. Essas experiências podem ser boas e podem ser ruins, dependendo de como você vê a vida. O presente é um presente. Vamos curti-lo. Uma brisa suave ou um cachorrinho correndo podem fazer você abrir um belo sorriso. Então, pessoal,
Essas são algumas dicas que você encontra em livros e que realmente podem se tornar uma boa prática para a nossa vida. E eu experimentei isso. Você foca, trabalha, aí de repente termina. Aí começa outra conquista. A nossa vida, na realidade, são de conquistas após conquistas. O que nos motiva a caminhar são os nossos sonhos. Olhar para o objetivo é o que nos faz caminhar, mas olhar para o objetivo de uma maneira correta. Olhar para o seu dia a dia é também olhar para o objetivo final. Então essas são algumas dicas do seu novo amigo Cláudio Clã. Valeu, até a próxima.